Bom, pessoal, então a gente vai continuar agora falando sobre química orgânica, tá? Mais especificamente sobre hidrocarbonetos, beleza? E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre hidrocarbonetos é o que são hidrocarbonetos, obviamente, tá? O que são hidrocarbonetos, pessoal? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, ou seja, eles vão ter uma fórmula desse jeito aqui, uma quantidade de carbono e uma quantidade de hidrogênio. Vai depender de como está ligado isso daí, beleza? Quem é esse cara aqui? Metano, tá? É o hidrocarboneto mais simples que a gente tem, porque a cadeia carbônica dele só tem um carbono, beleza? Então é o hidrocarboneto mais simples que a gente tem, tá? Então nessa primeira parte da aula eu quero falar para vocês principalmente sobre como a gente identifica uma cadeia carbônica principal e depois como é que a gente faz a nomenclatura de uma cadeia simples, tá? De uma cadeia que não tem ramificação, de uma cadeia que é aberta, beleza? Então, eu vou começar falando com vocês como é que a gente faz para identificar uma cadeia carbônica principal, beleza? Primeiro, o que é uma cadeia carbônica principal, pessoal? É simples, tá? Uma cadeia carbônica principal é uma cadeia carbônica com o maior número de carbonos ligados, beleza? Então, se a gente olhar para esse primeiro exemplo aqui, tá? Nesse primeiro exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual tem o maior número de carbonos ligados? Óbvio que é a que tem 7, né, pessoal? Então, essa daqui é minha cadeia carbônica principal, beleza? E esses dois aqui? Esses dois aqui seriam considerados como uma ramificação, tá? Seria aquele negocinho grudadinho na cadeia carbônica principal, beleza? Olha esse segundo exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, tanto assim quanto assim, eu vou ter 5 carbonos, então tanto faz. Então, eu posso considerar aqui. Essa aqui é a minha cadeia carbônica principal. Tudo bem? Beleza? E aí, considero que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e que esse carbono aqui é uma ramificação. Tudo bem? Depois a gente vai aprender a dar nome para essas cadeias e para essas ramificações, tá? Agora, o que é o principal? Tá? A gente aprender a dar nome a algumas cadeias normais, tá? As cadeias que não têm ramificação, tá? E as cadeias que são abertas, beleza? Então, pessoal, como que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar a cadeia carbônica principal e contar o número de carbonos, beleza? Então, esse número de carbonos aqui é o número de carbonos da cadeia principal, beleza? Então, eu tenho que olhar para uma tabelinha, se vocês têm uma tabelinha com 20 números desses, tá? Vai até o 20 na apostila de vocês. Aqui eu coloquei só até o 7, que foi o que coube, beleza? Mas na apostila de vocês têm até o 20 aí. Eu digo para vocês que é bom vocês decorarem até pelo menos o 12, tá? Até pelo menos o 12. E é decorar mesmo. Por quê? Porque agora a gente vai falar que cada número de carbono na cadeia principal tem um prefixo, lá do português pré de antes, fixo, palavra, tá? É uma palavra que vem antes, tá? É um termo que vem antes do nome, beleza? Então, o prefixo match significa que eu vou ter um carbono na cadeia carbônica. Por isso que esse cara com um carbono só se chama metano, tá? A gente já vai ver porque o an e porque o o. Beleza? Por isso que esse cara se chama metano, porque ele começa com match, porque ele tem apenas um carbono na cadeia principal, beleza? Se eu tivesse 2 carbonos na cadeia principal, et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec e assim por diante, tá? Decorem principalmente até o 12, beleza? Mas na apostila de vocês vocês podem olhar uma tabelinha até o 20, beleza? E depois, pessoal, e no meio do meu nome?
no meio do nome, então eu tenho o prefixo, o meio e o sufixo, tá? No meio do nome eu vou ver quais os tipos de ligação que eu tenho. Se eu tiver só ligação simples, an. Se eu tiver ligação dupla, em. Se eu tiver ligação tripla, in. Beleza? E o sufixo, que é o final, quando eu tenho um hidrocarboneto, ele vai terminar com o. Beleza? Então vamos ver o caso do metano. Olha o metano. Ele tem uma fórmula estrutural desse jeito aqui. Então ele tem um carbono apenas, match. Só a ligação simples, porque ele se liga a 4 hidrogênios, certo? Então só a ligação simples. E é um hidrocarboneto, porque ele é formado só por carbono e hidrogênio. Então o final dele vai ser O. Então ficou metano. Beleza? Por isso que esse cara é chamado de metano, certo? Vamos tentar dar mais alguns exemplos. Vou apagar essas cadeias aqui, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Fiquem espertos. Agora eu vou apagar essas cadeias e vou dar mais alguns exemplozinhos para a gente. Lembrando que eu vou fazer algumas representações que os hidrogênios ficam implícitos, tá? E vou fazer outra que os hidrogênios aparecem. Certo? Qual é a minha cadeia carbônica principal? Essa aqui, só tenho ela, certo? Quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Então o prefixo é but. Então a gente sabe que esse cara vai começar com but, certo? Ligação, eu só tenho ligação simples. Então esse aqui é o an. E o final, como ele é um hidrocarboneto, que eu só tenho carbono e hidrogênio, O. Lembrando, pessoal, só representei as ligações com o carbono, mas aqui fica subentendido que esse cara faz mais 3 com hidrogênio, esse cara faz mais 2 com hidrogênio, mais 2 com hidrogênio, e esse cara mais 3 com o hidrogênio. Então a fórmula dele seria C4H, aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Essa seria a fórmula do meu butano. Beleza? Mais um exemplozinho agora. Vamos colocar um H3C, CH2, CH3. Então olha só. 1, 2, 3 átomos de carbono. Só tem o carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Beleza? 3 carbonos na cadeia principal. Então o prefixo vai ser prop. Certo? Então prop. Agora eu tenho que ver o tipo de ligação. Só tenho ligação simples. Então, an. É um hidrocarboneto, então termina com O. Tem o meu propano. E a formulinha dele seria C3, né? 1, 2, 3 átomos de carbono. E 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8 seria a formulinha do meu propano. Beleza? Outro exemplozinho. Vamos lá. Tempinho para vocês darem uma olhada. Mais um exemplozinho aqui que eu vou fazer. Vamos pensar nesse cara aqui, tá? Só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto, beleza? Só tem carbono e hidrogênio, certo? Quantos carbonos na cadeia principal? 2. Então ele vai começar com et, certo? Tipo de ligação, ligação dupla, então o meio dele vai ser em. E ele é um hidrocarboneto, o final vai ser O. Então esse cara é o eteno, que é o C2H4. Beleza, pessoal? Então nesse caso aqui, quando eu tenho cadeias normais, tá? Agora a gente vai começar a dificultar um pouquinho mais, vai começar a mudar os tipos de cadeia, beleza? Então, continuando aqui
sobre hidrocarbonetos, agora a gente vai ver 4 classificações diferentes de hidrocarbonetos, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção no nome desses caras, tá? Olha só, alcanos, olha aqui, alcenos, alcinos, alcadienos, certo? Então, o que significava o an, in, pessoal, que a gente viu agora na lousa passada? Simples ligação, dupla ligação, tripla ligação, tá? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. E aqui, de em, vão ser duas duplas, beleza? A gente tem que ficar ligado nisso aí. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, vou olhar para os alcanos, tá? Os hidrocarbonetos mais simples. Vamos lembrar lá como que a gente classificava a cadeia? Cadeia alifática, aberta e saturada, beleza? Não tenho ligação dupla nem tripla, beleza? Então, olha só, eu tenho 2 carbonos, na tabelinha da apostila de vocês, match, et. Então, prefixo et. Só como é um alcano, como é um hidrocarboneto, o etano, certo? Match, et, prop. 1, 2, 3. Match, et, prop. 3. Beleza? Então, prop, o. Beleza? Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se a gente for falar, match, et, prop, but, pente. Beleza? Só ligação simples, hidrocarboneto, beleza? Lembrando, pessoal, a gente tem sempre que lembrar, eu desenhei essa estrutura aqui para os hidrogênios ficarem implícitos, tá? Ou seja, aqui eu estou fazendo uma ligação só, então esse carbono tem 3 ligações para fazer e esse aqui também tem 3, beleza? Então na minha mente eu já tenho que saber que isso aqui está implícito, beleza? Agora olha esse aqui, ele só fez uma, então ele ainda tem 3. Esse aqui fez 2, então ele tem mais uma para cá e mais uma para cá, beleza? Esse aqui só fez uma, então ele ainda tem 3, beleza? Esse aqui, ó, vou ficar com H3, H2, H2, H2 e H3, beleza? Ótimo. Agora os alcenos, pessoal. Os alcenos é simples. Eu vou ter uma dupla ligação, beleza? Tem uma dupla ligação aqui, certo? Então, como que seria o nome desse cara? 1, 2, match, et. Dupla ligação em hidrocarboneto, eteno, certo? E aí eu tenho que ficar ligado que esse carbono fez 2, então ele sobrou só mais 2, assim como esse carbono também só sobrou 2, beleza? Esse aqui, vou colocar a dupla ligação aqui, por exemplo, tá? Então quem seria esse cara? Match, et, prop. Dupla ligação em, final, o, porque é um hidrocarboneto, beleza? E esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar a dupla ligação dele aqui, tá? Pessoal, quando eu tenho mais do que 3 átomos de carbono, eu tenho que indicar qual a posição da minha dupla ligação, porque esse composto aqui é diferente do que se eu tivesse esse composto aqui, beleza? Então, vou dar nome para o anterior, tá? Vou deixar aqui como ligação simples e vou deixar aqui como ligação dupla, tá? Como é que eu faço para posicionar a minha ligação dupla, para saber a posição dela? É simples, pessoal. Eu tenho que numerar minha cadeia carbônica do começo até o fim e do fim até o começo, tá? Com o carbono que ficar com a menor posição, tá certo, beleza? Então vamos lá. Olha só, do começo até o fim. 1, 2, 3, 4, 5. Agora do fim até o começo. 1, 2, 3, 4,
5. Percebam que do começo para o fim, eu fiquei com o carbono 3 fazendo a dupla ligação. Do fim para o começo, eu fiquei com o carbono 2 fazendo a dupla ligação. Então, eu vou considerar o que for menor, beleza? Então, eu considero esse esqueminha de baixo, beleza? E aí, eu vou considerar que a minha ligação é feita no carbono 2, beleza? Então, na posição do carbono 2. Como que é o nome desse cara? Vou escrever aqui em cima para ficar mais bonitinho. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, pente. Aí, eu coloco a posição do meu carbono. Coloco um tracinho, 2, pente 2, e aí eu coloco, se é dupla, eu coloco em. E aí, como é um hidrocarboneto, eu finalizo com O. Então, ficou um pente 2-eno. Mas antigamente a galera fazia assim, ó, 2 penteno, tá? Também pode ser aceito, beleza? Mas essa é a mais usada hoje em dia, beleza? Com o numerinho antes do que é, tá vendo que o que indica é o em? Então o numerinho vem antes do que está indicando a dupla ligação, beleza? E os alcinos, pessoal? Simples, tá? Aqui eu esqueci de colocar os hidrogênios que estavam implícitos, tá? Mas é simples. Esse aqui fez 2, sobrou 2. Esse aqui fez 1, 2, 3. Então sobrou só 1 para ele fazer. E esse aqui só fez 1, sobrou 3 para ele fazer. Beleza? Esse aqui fez 1 só, H3. Esse fez 2, H2. Esse aqui fez 1, 2, 3. Então só sobrou 1 H para ele. Esse aqui também, 1, 2, 3, sobrou só 1 H para ele. Esse aqui só fez 1, sobrou 1 H3 para ele. Beleza? Olha só, agora os alcinos. Alcinos são quando eu tenho uma tripla ligação, tá? Então, olha só, eu tenho uma tripla ligação aqui, beleza? Então, esse aqui, 2 carbonos, et, tripla ligação, in, é um hidrocarboneto, então termina com O. Então, esse aqui seria o meu etino, beleza? Esse, met, et, prop. 1, 2, 3. Prop. Olha só, vou escolher a ligação, a tripla ligação aqui, tá? Então, propino, beleza? E agora, quando ele tem de 3 para mais, eu tenho que mostrar aonde fica a tripla ligação. Então, eu vou escolher ela agora, vou escolher ela aqui, ó. 3, tá? Então, ficou na posição de número 1, né? Vamos lá, vamos numerar de novo só para vocês perceberem. Então, de trás para frente, não, de frente para trás, do começo para o fim. Numerei, e do fim para o começo. Certo? Aí, do começo para o fim, ele ficou na posição 1. E do fim para o começo, ele ficou na posição 4. Beleza? Então, eu utilizo a que for menor. Que no caso é a posição de número 1. Certo? Então, esse cara tem 5. Então, o prefixo é pente. Aí, eu coloco aonde fica a ligação tripla, que no caso é no carbono 1. E aí eu termino com ino, porque a ligação é tripla. Então eu fiquei com pente, 1, ino. Difícil escrever meio de lado assim para não ficar tão na frente, tá? Agora vamos fazer os hidrogênios que ficaram aí escondidinhos. Esse cara fez 3, esse cara fez 3. Sobrou um hidrogênio para cada, beleza? Esse cara fez 1, 2, 3, então sobrou um para ele. Esse cara fez 1, 2, 3, 4, então ele não faz mais nada. E esse cara fez só uma, então sobrou um H3 para ele. Certo? Beleza. Agora, esse cara aqui, ele fez 3, sobrou apenas um H para ele. Esse aqui já fez 4, não sobra nada. Esse aqui fez 2, fez 4. Esse aqui fez 4. 1, 2, 3, 4, sobra nada. Esse aqui, 1, 2, então sobrou mais
2, sobrou um H2 para ele, certo? Esse uma duas, sobrou um H2 para ele. Esse uma simples, sobrou um H3 para ele. Beleza? E os alcadienos, pessoal? O que são os alcadienos? Eles vão ter duas duplas. Então, vamos pensar nisso aqui, por exemplo, tá? Qual seria a posição dessas duas duplas? Vamos numerar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Percebam que na ordem daqui para cá, do 1 até o 4, ficou no 1 e no 2. Agora aqui ficou no 2 e no 3. Então eu utilizo a que for menor, então eu vou utilizar a que ficou no 1 e no 2. Beleza? Então na posição 1 e na posição 2 eu tenho dupla ligação. Certo? Qual que é o prefixo para 4? Match, et, prop, boot. Beleza? Boot. Não pisar no meu boot. Certo? Então eu tenho boot. E aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que colocar as posições da dupla ligação. Certo? Boot. Aí eu vou colocar assim, ó. 1, 2, dieno. Olha só. Boot 1, 2, dieno. Beleza? E para esse cara aqui, seria um dieno, ele tem que ter duas duplas, certo? Match, et, prop, 3. Então, prop. Nesse caso aqui eu não preciso nem numerar, né? Prop, dieno. Eu sei que vai ser no 1 e no 2, de qualquer maneira, né? Então vai ser o propildieno. Tudo bem? Olha só, agora vamos colocar os carbonos, os hidrogênios implícitos. Esse fez duas, sobrou um H2. Esse aqui fez uma, duas, três, 4, não faz mais nada. Esse aqui fez uma, duas, 3, sobrou um Hzinho para ele. Esse aqui fez uma só, sobrou um H3. Esse aqui fez duas, sobrou um H2. Esse aqui fez uma, duas, 3, 4, não faz mais nada. Esse aqui fez só duas, sobrou um H2 para ele também. Beleza? Então os hidrocarbonetos são divididos dessa maneira, tá, pessoal? Simples ligação, dupla ligação, tripla ligação e duas duplas ligações. Beleza? Preciso saber esses nomezinhos, tá? E principalmente a tabelinha de prefixo, match, et, prop, boot, blá. Preciso saber inteira, beleza? Pelo menos até o 12, até os 12 carbonos. Então, já voltamos. Bom, continuando falando sobre hidrocarbonetos, tá? Agora a gente vai ver como que a gente pode dar nome para cadeias fechadas ou cíclicas, certo? E com simples ligações apenas e com duplas ligações também, tá? Como é que a gente pode dar nome? Esse eu acho que é o mais fácil, tá? É só a gente colocar a palavrinha ciclo na frente. Quando eu tenho ciclo alcanos, significa que eu só vou ter ligações simples entre eles. Então eu coloco a palavra ciclo e aí eu conto quantos carbonos eu vou ter. 1, 2, 3. Match, et, prop. Só ligação simples é um hidrocarboneto. Então eu fiquei com o meu ciclo propano. Beleza? Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ele é um ciclo, então ele começa com a palavra ciclo. Match, et, prop, boot, pent. Ciclo, pent, só ligações simples. É um hidrocarboneto. Então eu fiquei com o meu ciclo pentano, certo? E no ciclo alcenos, olha só, eu vou ter ligação dupla, mas é do mesmo jeito. Então eu vou ter um ciclo, certo? 1, 2, 3, prop. Ligação dupla em hidrocarboneto, ciclopropeno. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é um ciclo, coloco a palavra ciclo, 5 eu sei que é pent, ligação dupla em, final, o ciclopenteno. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai dar uma ênfase para a cadeia ramificada, beleza?
Primeira coisa que a gente tem que aprender na cadeia ramificada é a nomenclatura das ramificações, tá? Então a gente vai aprender o primeiro número agora, o primeiro grupo de ramificações agora, depois na próxima lousa a gente vai ver mais um grupo de ramificações, tá? Radicais alquila, pessoal. O que são radicais alquila, tá? Sempre eu vou ter simples ligações, tá? Vou ter sempre simples ligações, tá? Eu representei aqui, ó, com uma ligaçãozinha e uma reticências, o que seria a cadeia carbônica principal, beleza? Então isso aqui é uma coisinha penduradinha. Lembra que uma ramificação é algo penduradinho na cadeia carbônica principal, beleza? E aí eu coloquei com um carbono, com 2 carbonos, com 3 carbonos. Com 3 tem 2 tipos e com 4 carbonos tem 1, 2, 3, 4 tipos, beleza? Quando eu tenho um carbono só, match. E aí eu vou terminar o nome da minha ramificação com il. Então esse cara aqui é o meu radical metil, beleza? Eu sempre vou terminar com il. Algumas pessoas terminam com ila, tá? E chamam isso aqui de metila, tudo bem? Mas o mais aceito é metil mesmo, tá? Esse aqui então seria o meu etil, né? Match et, 2 carbonos, et, final, il, beleza? Agora aqui eu tenho duas coisas, pessoal. Esse tem 3 carbonos e esse também tem 3 carbonos, mas perceba, esse está ligado pela ponta e esse está ligado pelo meio, tá? Então esse daqui, pessoal, a gente chama de radical propil, match et prop. 1, 2, 3, match et prop. Então prop, final, il. E esse aqui, pessoal, percebam, ele está ligado pelo meio. Então ele deixa para lá igual e para lá igual. Então ele deixa uma isometria aí, ele deixa isométrico. Então uma isopropil, tá? Esse aqui seria o meu isopropil. Ele deixa igual para cá, então ele deixa igual no propil, beleza? E esses daqui seriam os butils, tá? Só que o butil ligado de várias maneiras diferentes. Olha, esse aqui é o mais comum, né? Que é ligado pela pontinha aqui e tem 4 carbonos. Esse aqui a gente chama de N-butil, tá? Esse aqui ligado pelo segundo. Então esse aqui vai ser o meu sec-butil. Olha só, N-butil seria o normal butil, tá? Sec-butil, second carbono, tá? Um carbono 2 ligado no butil, beleza? Esse daqui, pessoal, a gente chama de isobutil, tá? E esse aqui a gente chama de tert-butil, tá? Infelizmente esses nomezinhos a gente tem que saber, tá? Não tem muito do que correr desses nomezinhos aí não. Deixa eu só ver se eu não inverti o terc com o iso, tá? O iso vai ser ligado a 2. Não, tá certo. E o terc 1, 2, 3. Tá certo. Isso aí. Então é só a gente pensar que esse aqui é o N-butil. O sec-butil a gente pode pensar em carbono secundário também, ó, tá ligado em 2 carbonos. Só que ele está ligado a mais uma cadeia carbônica principal, então provavelmente ele não é um carbono secundário. Por isso que eu não gosto de decorar desse jeito, só pensar que é o segundo carbono. Beleza? O iso é porque deixou tudo igual, de um lado e do outro. E o terc é porque ele está ligando a 3 carbonos. Beleza? Então, esse é o comecinho de como a gente dá nome para radicais, tá? Mas esses daqui que eu mostrei para vocês, metil, etil, propil, isopropil e os butils, todos eles, tá? Esses aqui vocês têm que ter de cor salteado na ponta da cabeça, tá? Que são os que mais vão aparecer nas provas de vocês. Beleza? Já vou voltar com mais um tipo de grupo de ramificações, tá? Continuando sobre ramificações, a gente vai ver agora algumas ramificações que tem ou seja, dupla ligação, certo? Que é o grupo alquenila. E depois a gente vai ver algumas ramificações que tem anel aromático, que a gente chama de
arilas, beleza? Então vamos lá. Olha só, nesse caso aqui, eu tenho uma dupla ligação aqui, 2 átomos de carbono, match, et. Então esse seria o et, que tem dupla ligação, e como é um radical, ele termina em il, seria o meu etenil ou etenila, certo? Olha só isso aqui, 1, 2, 3, match, et, prop, dupla ligação em, é um radical, então termina em il, seria o meu propenil, beleza? Lembrando que esse laranjinha que eu fiz aqui, ó, com reticências, de novo, é onde vai estar ligado a cadeia carbônica principal, beleza? Lembrando que isso aqui não é a cadeia carbônica principal, isso é uma ramificação, tá? A gente vai ver os dois juntos ali nos exemplos no final, tá? Agora o grupo arila, pessoal, nada mais é do que o quê? Do que eu tinha um anel aromático comum aqui, certo? Com dupla, simples, dupla, e aí eu tinha uma ramificação, por exemplo, aqui para fazer, certo? No caso específico que eu dei, eu tinha uma ligação aqui por fazer e eu fiz com o CH3, tá? Seria o metil, beleza? E esse composto aqui, ele se chama tolueno, beleza? Então eu seria o tolueno, um radical, como um radical. E aí eu coloquei 3 posições aqui, só para falar um nomezinho específico para vocês, tá? Então eu tenho o tolueno, tem uma função aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam, comecei da função e fui para onde vai ligar na cadeia carbônica principal, beleza? Olha só, pessoal, quando eu tenho esse tipo de posição aqui, ó, eu chamo isso aqui de posição orto, tá? Quando eu tenho esse tipo de posição aqui, ó, lembrando, orto no 1 e no 2, aqui eu tenho 1 e no 3, então aqui eu chamo de meta, e aqui 1 e 4, aqui eu chamo de para. Orto, meta e para o quê? Tolueno? Óbvio que não. Tolueno é quando eu não tenho a ligação por fazer. Agora, quando ele é uma ramificação, eu chamo ele de toluil ou toluila, certo? Orto, toluil. Meta, toluil. Certo? Para, toluil. Certo? Ótimo. Isso aqui mais para vocês saberem das posições, beleza? E agora eu coloquei ali alguns exemplos que misturam ramificações, tipos de cadeia, identificação de cadeia carbônica principal e bababá, beleza? Vamos para o primeiro. Vou identificar a cadeia carbônica principal, ou seja, a sequência com maior número de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Whatever, né? Qualquer uma que eu pegar tá certo. Então, olha só. Peguei essa daqui. Beleza? E agora, pessoal, a gente já sabe o nome desse cara aqui, né? Só simples ligação. Então, ele tem 2 carbonos. Match, et. Esse cara aqui, então, é um radical etil. Beleza? Então, como que eu dou o nome para esse cara? É simples, tá, pessoal? Eu tenho que primeiro dar a posição desse radical, o nome desse radical e depois continuar. Continuar normalmente como a gente já fazia. Então olha só, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em qualquer sentido ele está no carbono 3. Então o meu nome vai ser 3 etil. E aí agora eu dou o nome comumente. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. 3 etil, pente. Só ligação simples. Como é um hidrocarboneto, termina em O. 3 etil pentano. Beleza? No de baixo, olha só, agora eu tenho ramificação e ainda tenho uma insaturação aqui, eu tenho uma ligação dupla, beleza? Então o que eu vou ter que fazer?
vou ter que colocar primeiro, óbvio, os radicais, certo? E depois, quando for colocar o one and in, colocar a posição desse cara, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente coloca os radicais, pessoal? Primeiro por ordem alfabética, tá? Por ordem alfabética, tá? Então olha só, primeiro vamos identificar a cadeia carbônica principal. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identifiquei minha cadeia carbônica principal aqui. Certo? Identifiquei. Agora, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, enumerei. Agora eu vou identificar quem são os meus radicais. Esse aqui é um radical etil e esse aqui é um radical metil, certo? Então quem que eu vou colocar primeiro? Etil, porque E vem antes de M, ordem alfabética. E qual que é a posição do etil? Sempre tem que pegar a menor. Então eu sei que eu tenho 3 etil e o metil está na posição C. Se eu peguei 3, eu tenho que pegar esse como 4. 4 metil. Agora eu dou um nome comum para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o X. Agora eu tenho só simples ligação? Não, tem uma dupla aqui, certo? Lembra, pessoal? Eu peguei esse aqui como 3, né? Então eu vou apagar esse aqui de cima para vocês não confundirem. Então ficou só a nomenclatura de baixo, certo? Então, tá no carbono 1 a minha dupla ligação, certo? Sempre eu pego o menor, entre 1 e 2 eu vou pegar sempre 1. Então, X, 1, N. Olha que lindo. 3 etil, 4 metil, X, 1 N. Beleza? Lindíssimo. Agora olha esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, cadeia carbônica principal, essa querida aqui, certo? E quem é esse radical aqui? Esse radical é o isopropil. Met, et, prop. 1, 2, 3. Esse seria o isopropil, tá? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o iso na posição 2 e a minha dupla ligação na posição 4. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro eu começo com o radical, que está na posição 2. Então, eu tenho o 2 isopropil. Certo? E aí, eu dou um nome comum. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Tem uma dupla ligação no carbono 4. 4. Beleza? Pessoal, na apostila de vocês tem infinitos exemplos, tá? Deem uma olhada, tá? Tem infinitos exemplos e tem muitos exercícios, tá? Façam os exercícios, qualquer dúvida podem tirar comigo, beleza? Mas química orgânica é assim mesmo, tá? Bastante nomezinho no começo, até a gente pegar no tranco para falar de todos os nomes, demora um pouquinho, porque esse é o primeiro contato nosso. Mas, tirando isso, a aulinha de hidrocarbonetos finalizada, beleza? Então fizemos 2 módulos de hidrocarbonetos, tá? E finalizamos hidrocarbonetos por aqui. A gente vai voltar a falar de química orgânica lá em funções orgânicas, mas como isso aqui já estava na apostila 2, esse pedaço aqui já está na apostila 2 praticamente, então eu vou voltar e falar de propriedades periódicas na próxima aula.